Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Cruzeiro e o Vitória, que devem fechar uma parceria para alguns atletas do Cruzeiro irem para a equipe, no caso de Salvador, tanto em definitivo quanto em empréstimo, que eu quero comentar aqui com vocês, por conta daquela dívida, com o atacante lá, que o David, que o Cruzeiro comprou ele junto ao Vitória, que eu quero mostrar aqui as cifras das dívidas desse acordo com o Cruzeiro. Além disso, quero falar sobre um titular do Paulo Pezzolano, que ainda não tem um futuro garantido, se vai continuar no clube ou não para 2023, o contrato dele se encerrando agora no final da temporada. E para terminar também sobre a preparação do elenco para esse duelo contra o Vila Nova, o Cruzeiro já iniciando na Toca da Raposa 2 os trabalhos na terça-feira. Só antes de começarmos a por aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta aqui de 36 mil inscritos no nosso canal. Falta menos do que 110 inscritos, contei então com a ajuda de todos vocês. Vou deixar meu Instagram pessoal aqui também na tela, gustavo.crz_, tô viajando aqui pelo Brasil, agora eu tô aqui em Belo Horizonte, Belo Horizonte aqui passando tempo para ir principalmente nos jogos do Cruzeiro, no Mineirão, então me segue lá para acompanhar em primeira mão, beleza? Só antes de dar uma sequência aqui em nosso conteúdo tem um recado aqui para vocês da sportpix.clube, casa de apostas esportivas com boas cotações para o jogo de hoje, que eu quero destacar aqui, no caso, às 8 horas tendo Santos e Juventude, no caso pelo Campeonato Brasileiro, vitória do Santos em casa pagando 1,43, um empate 3,80 e uma vitória do Juventude fora pagando 6,65. Também tem a opção de você apostar no jogo da Copa do Brasil na final na quarta-feira, entre Corinthians e Flamengo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, com boas cotações também, vitória do Corinthians em casa pagando 3,5 a cada real apostado, uma vitória do Flamengo fora 2,15 e um empate 3,80. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. Bom, quero começar falando sobre a preparação do elenco do Cruzeiro para o próximo jogo na sexta-feira, às 8h30, contra a equipe do Vila Nova em Goiânia, onde o Cruzeiro já desembarcou em Belo Horizonte na noite de ontem. No caso, o Cruzeiro vai se representar na Toca da Raposa apenas na terça-feira, amanhã pela manhã. Então o Cruzeiro aí vai ter, no caso, algumas novidades para esse próximo duelo, como por exemplo as ausências, tanto do Oliveira, que no caso levou o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão, além também do Gabriel, do Gasolina, melhor dizendo, e do Rafa Silva, que vão ser reavaliados, ambos que começaram a partida contra o Sport e saíram ali, no caso no primeiro tempo ainda, Rafa Silva aos 25 e no caso o Gasolina aos 33, então eles vão ser reavaliados e eu acho que eles não têm chance de jogar esse jogo, porque o Cruzeiro é bem pé no chão, quando o jogador sente. Eu acho muito mais provável eles voltarem apenas na próxima quarta-feira contra o Guarani, se não me engano, no dia 18. Então, deve ser na terça-feira, melhor dizendo. E além disso, o Cruzeiro aí, na vaga do Lucas Oliveira, vai entrar o Zé Ivaldo, que estava sendo poupado, e o Giovani, como é um jogador muito bom, mas não estava jogando com muita frequência, deve continuar nesse esquema de 3. Então, a zaga contra o Vila Nova, podemos dizer que vai ser o Giovani, Zé Ivaldo e o Eduardo Brock um pouco mais pela esquerda, os alas ali, na direita, possivelmente tendo o Léo Paz no lugar aí do Gasolina, e na esquerda tendo, por exemplo, ali pode ser o Matheus Bidu ou o Marquinhos Cipriano. Matheus Bidu, que estava descansando, ficou em Belo Horizonte, assim também como o Luvanor, que no caso foram poupados para esse jogo. O Zé Ivaldo, o Luvanor e o Matheus Bidu, que na minha opinião devem voltar sim a esse time titular do Cruzeiro. O Luvanor na vaga aí no caso do Rafa Silva, o Zé Ivaldo no Oliveira e o Matheus Bidu na vaga aí na lateral esquerda do Marquinhos Cipriano. Quero que você deixe aqui embaixo a sua expectativa para esse próximo compromisso. O Vila Nova, que vem de uma recuperação boa na tabela aí nas últimas rodadas, e no caso vai ser um jogo difícil na sexta-feira às 8h30. Lembrando que o Cruzeiro ainda segue com alguns desfalques, igual o Neto Moura, que ainda faz parte do departamento médico. Eu não acho que o Neto Moura deva voltar nesses próximos jogos, tá? Até porque se ele tiver condições de jogar, ok, se tiver tudo pronto. Mas se for uma dúvida, se jogar pode correr algum risco, eu acho melhor esperar mesmo. A parte dele ele já fez, já está comprado junto ao Mirassol, e aí sim focar na preparação para 2023. Dando sequência aqui, quero falar também sobre essa parceria entre Cruzeiro e Vitória, que deve ocorrer muito mais por conta aí dessa dívida do Cruzeiro junto ao David com a equipe de Salvador, do que propriamente uma parceria entre os clubes ou algo nesse sentido em relação à categoria de base. Mas para falar a verdade, vai ser algo interessante que eu vejo para a Raposa, principalmente para alguns jogadores que estão encostados aqui no Cruzeiro e outros da categoria de
de base. O Fábio Mota, que é o presidente do Vitória, que trouxe essa informação. Inclusive eu tenho um outro canal, o Black Cartel Foot, que eu vou deixar na descrição também caso você queira se inscrever, onde lá eu trago vídeos assim de outros times no Brasil, né? Eu trouxe um vídeo hoje nessa segunda também do Vitória e listei algumas opções de reforços que na minha opinião não iria fazer muita falta pro Cruzeiro e queria agregar ao Vitória. E aqui no vídeo pro Cruzeiro, né, eu quero separar aqui, principalmente em relação a alguns jogadores da base, que na minha opinião poderiam ser emprestados para a disputa de uma série B, que o Vitória conseguiu acesso, e voltarem mais valorizados aqui para o Cruzeiro. Só lembrando que essa informação aqui foi divulgada pelo Diário Celeste, no caso por parte do Cruzeiro, e o presidente do Vitória falou o seguinte, abre aspas, uma solução que a gente tem, que no caso a gente está conversando com o Cruzeiro, que é que a gente possa abater, né, reforçar em abater a nossa dívida com jogadores que nos interessam do Cruzeiro. Isso é uma outra opção que a gente está pensando em fazer. Então não está confirmado, mas eu quero listar aqui alguns nomes que na minha opinião, jovens, aqui primeiramente, que poderiam ser emprestados e depois voltar, né, para o Cruzeiro. Por exemplo, o Everton, o zagueiro aí que jogou apenas 2 jogos pelo principal do Cruzeiro nessa temporada, jogador convocado para a seleção brasileira de base da categoria. O goleiro Denis também, que fez 2 partidas no estadual pelo Mineirão e tem sido até reserva do time sub-20, mas eu acho um baita goleiro. Tem também o Luizão, zagueiro da categoria de base, que cresceu bastante nos últimos jogos, muito novo ainda, com apenas 19 anos de idade. Eu vejo que o Cruzeiro igual deve 8 milhões e 200 mil reais para o Vitória, 8 milhões e meio pelo David, né? Eu vejo que poderia, vamos emprestar, por exemplo, igual que eu listei, o Wagninho. O Wagninho ganha, vamos supor, só para facilitar a conta, 100 mil por mês. Eu não acho que seja isso tudo. Mas 100 mil por mês, vamos pagar então um ano de contrato aí, 1 milhão e 200 e vai abater nessa dívida. Eu acho que o Cruzeiro não pagaria 100%, mas, por exemplo, vamos ajudar com 50, 60, até porque o Cruzeiro tem, no caso, esses jogadores com contrato por mais um ano, e se ficassem aqui no Cruzeiro, iriam estar pagando 100% de qualquer maneira, mas eu só não acho tão provável o Ronaldo ceder a alguns jogadores e pagar tudo, porque a folha do Cruzeiro pro ano que vem ainda vai ser muito baixa, próximo dos 6 milhões, no máximo 6 milhões e meio de reais. Mas alguns exemplos de jogadores que ainda têm contrato até o final do ano que vem. Wagninho, o João Paulo, tem também no caso o Bruno José, o Giovani, que estão emprestados, né? Bruno José ao Guarani, o Giovani ao Sport. Tem também o Rodolfo, que está, o Rodolfo, melhor dizendo, no final desse contrato, né? Com a América, mas dependendo pode continuar para o Cruzeiro no ano que vem. Eu fiquei só pendente em relação ao Canezin e ao Pedro Castro, que eu não tenho certeza se ambos têm contrato com o Cruzeiro só até o final desse ano. Se eu não me engano, o Canezin realmente até o final desse ano. Mas o Pedro Castro não consegui achar nem informação sobre isso, nem no Transfer Market, nem notícia na época quando ele foi contratado. Fiquei até na dúvida, né? Não achei mesmo. Mas tem algumas opções que, na minha opinião, poderiam ser emprestados e até voltar um pouco mais valorizados, jogadores da base. Tem igual, por exemplo, o Joseph, o Alex Santos, o Alex Silva, né? Melhor dizendo, que não tem muita sequência. O Marcelinho, que estava emprestado à Ferroviária de São Paulo. Enfim, vários outros jogadores que, na minha opinião, poderia ser uma boa também pro Vitória. Ou, por exemplo, o Cruzeiro, vamos ceder aí o Bruno José e o Giovani. O Bruno José é avaliado em, sei lá, 2 milhões, o Giovani é avaliado em 1 milhão de reais. Então vamos ceder esses jogadores 3 milhões de reais e vamos abater nessa dívida. Eu acho que poderia algo nesse sentido também, até por conta do Cruzeiro ainda ter vínculo com esses jogadores. Só completando, o David foi comprado aí pelo Cruzeiro, né, com um valor próximo também, com as taxas 10 milhões de reais. 26 anos de idade atualmente. Pelo Cruzeiro jogou muitas partidas, mas poucos gols, poucas assistências, né? Ele fez aí no total seus 70 jogos pelo Cruzeiro com 4 gols e 4 assistências, números bem ruins do atacante, que depois disso foi jogar no Fortaleza, e aí sim, por lá foi bem, com 120 jogos, 25 gols e 12 assistências. O Cruzeiro abriu mão de todo o percentual que tinha comprado dele, junto ao Vitória, comprado, né, porque nem acabou pagando, junto ao André Cury, que o Cruzeiro abriu mão desse percentual para quitar uma dívida com o próprio empresário, e ele foi vendido ao Internacional por um valor próximo dos 10, 15 milhões de reais para o Inter, nesse ano pelo Internacional também, com números bem ruins. Reencontrou o Mano Menezes, que trabalhou com ele em 2018 e 2019, tem até aqui 36 partidas, 2 gols e 2 assistências, mas tem sido mais reserva do que titular da equipe do Internacional. E você, quero que deixe aqui também algumas opções de jogadores que você acha que pode fazer esse intercâmbio, né, pela equipe do Vitória e retornar ele um pouco mais valorizado, e outros jogadores que você não queria que continuasse no Cruzeiro,
para a próxima temporada. E esse assunto do David voltando, né, que é o Cruzeiro, agora em relação a essa dívida que ainda está pendente de 8 milhões e meio de reais. Para terminar aqui, quero falar sobre o William Oliveira, que comentou sobre o seu futuro, né, que ainda é incerto depois da derrota para o Sport. Ele até, no caso, comentou sobre o futuro dele, que tem contrato com o Cruzeiro se encerrando no final dessa temporada. Era até um assunto que eu não tinha me ligado ainda. O contrato dele foi bem curto, de apenas uma temporada. Só lembrando que o Oliveira foi o primeiro reforço da era Ronaldo, o primeiro jogador que o Ronaldo trouxe aqui, né, no caso, para o Cruzeiro, depois de ter comprado a SAF. O volante aí foi titular praticamente de todos os jogos que ele jogou pelo clube, ele foi titular em todos. Então é um cara aí, em quase todos, só não foi em uma partida que disputou até aqui. E a Rádio Itatiaia trouxe essa matéria, né, dele falando sobre isso, que ainda tem um futuro que não está garantido por conta desse contrato dele que se encerra no final dessa temporada. Ele até comentou também sobre o erro, claramente, né, naquele gol, no caso do 3-1 para o Sport, ele derra ali o domínio, realmente um lance muito feio, que pelo menos foi agora, né? Não foi quando estava realmente importando, porque senão ele até poderia ser queimado com a torcida. Mas agora eu acho que está tranquilo, o William Oliveira tem créditos aqui, assim, com a torcida e também com o Pesolano. Nesse ano pelo Cruzeiro, 39 partidas, um gol marcado. A grande questão é que ele machucou o ombro direito, passou por problemas, né? Teve que ficar quase 2 meses e meio em recuperação. Ele se lesionou contra o Fluminense no jogo da volta. Entrou o Pedro Castro no seu lugar e assim, o William Oliveira depois disso perdeu muito espaço, porque a dupla era Neto Moura e William Oliveira. E virou Neto Moura e o Felipe Machado. O Machado já teve sua renovação de contrato e o William Oliveira ainda não está assegurado para o ano que vem. Apesar de que eu renovaria sim com o jogador mais um ano só, um contrato curto, mais uma temporada aqui com o Cruzeiro, no máximo até junho, por exemplo, de 2024. Mas é um jogador que eu acho interessante, muito querido também pelo Paulo Pesolano. Quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do jogador, que tem até aqui 39 partidas, um gol marcado. Esse gol dele, se eu não me engano, foi contra o Náutico, hein? Porque realmente deu uma fugida aqui na cabeça agora. Mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha do jogador, se deveria ou não continuar para o ano que vem. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta aqui de 36 mil inscritos. Então, se puder compartilhar seu WhatsApp, Instagram, Facebook, então vai me ajudar bastante para nós chegarmos aqui a essa marca. Vou deixar aqui também na tela final outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui para vocês. Mano, de hoje de manhã, do Cruzeiro contratando aí o goleiro do Atlético Paranaense. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo, até quando vai o contrato dele, de acordo com o Globo Esporte. E esse outro vídeo aqui que eu postei de tarde falando sobre opções de reforços para o ano que vem. Será que podemos esperar reforços de peso? Vai lá dar uma olhada e o link aqui embaixo na descrição. Eu quero, no caso aqui para vocês, da sportpix.clube, para você começar a fazer suas apostas nos jogos de hoje, no caso entre Santos e Juventude, e na quarta-feira do Corinthians contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!